Para abordar o tema Normas Técnicas ABGE, convidamos o geólogo Giuliano Di Mio. Giuliano é formado pela UFPR, com mestrado e doutorado pela EESC da USP, com mais de 20 anos de experiência em consultoria. Foca no BIM para investigações geológico e geotécnicas e é coordenador do GTBIM Geotécnico da CEE 134. Alô, alô. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. Agradecemos a Fundação Vitor de Cash por todo o esforço e investimento nesse evento e em todas as normas. E agradeço especialmente o João Jerônimo, né, por todo o apoio e dedicação nessa área, né. Hoje nós vamos falar alguma coisa ligada à BIM, né? Eu acho que o BIM não está mergulhado na nossa área de investigação, mas a engenharia está hoje sofrendo uma febre a nível nacional, né? E a geotecnia, a gente entende que elas têm que estar presentes, né? E aí vem uma primeira pergunta, né? Vocês sabem por que surgiu o BIM, né? Isso, década de 50, 60, 70, Estados Unidos. Quando nós pegamos esse gráfico basicamente ele mostra a evolução de ganho de produtividade com base no valor agregado da hora. Então, vocês vejam que numa comparação, isso Estados Unidos, entre 1947 e 2010, nós tivemos uma média na sociedade de ganho de produtividade de 4 vezes. E olha a construção civil, o que aconteceu. A construção civil até a década de 70 vinha mais ou menos na mesma linha das outras áreas, e parece que quando entrou a digital, entrou a internet, etc., a construção civil começou a perder produtividade. E é exatamente esse o motivador do surgimento do BIM. Então, o BIM não surgiu para construir um modelo, para ficar mais bonito, ele surgiu para ganhar produtividade na indústria da construção civil. E aí, basicamente, ligado ao quê? Falta de padronização. Acho que quem trabalha na geotecnia sabe que essa é uma enorme de uma realidade nossa. Projetos não compatibilizados, mudanças na obra, previsibilidade extremamente baixa, né? Então, eu pergunto se, num contexto desse, pode a geotecnia ficar fora da previsibilidade de obras e do BIM, sendo que o objetivo principal do BIM é aumentar a eficiência da construção? E o BIM deu certo. Tá? Nós temos registros aí, Estados Unidos, Inglaterra e vários outros países, de economias da ordem de 13% a 21% no custo de implantação de obras de infraestrutura. É um túnel, é uma ponte, é uma rodovia. Isso significa bilhões de dólares com economias de ordem de grandeza de 20%. Então, nós estamos falando de muito dinheiro, na verdade, envolvido aí. E um horizonte de a grande maioria das empresas de construção e de projetos estarem usando o BIM já no ano seguinte. No Brasil, eu acho que está seguindo essa mesma tendência. Mas nós temos um enorme desafio, né? É necessário incorporar os desafios relacionados aos imprevistos e riscos geológicos geotécnicos, né? Em todas as fases, né? Fase de projeto, investigação, fase de operação, fase de descomissionamento. E temos um indicador de que pelo menos 50% dos projetos de infraestrutura têm sérios problemas ligados à investigação. A falta de conhecimento, as surpresas e outros. E na nossa realidade, nós temos N eventos, N casos de obras que, mesmo com todo o cuidado, têm tido estouros de custo extremamente altos, né? Temos aí registro agora recentemente do metrô de São Paulo pagando um adicional de 150 ou 160 milhões em função de imprevistos geológicos. E nós estamos falando de um metrô de São Paulo que é ainda considerado uma referência de investigação. Sempre tiveram uma preocupação muito grande com qualidade, etc. Não é perfeito, mas eles tiveram esse problema. E, nesse contexto, o que nós entendemos que o BIM
está pedindo para a geotecnia? Primeiro maior previsibilidade das estimativas e de comportamento, seja para os materiais naturais, solos, rochas e água, principalmente subterrânea, sejam para os materiais não naturais e antropogênicos, né? Barragens e outros. Segundo, maior eficiência na cadeia de produção de geotecnia, né? Nós estamos começando a viver uma fase de digitalização da geotecnia, mas digitalização desordenada, cada um com um padrão, cada um com uma forma de digitalizar. Outro, rastreabilidade de dados e informações. Quem está envolvido com investigação há mais tempo no Brasil sabe que, efetivamente, nós temos um problema sério de qualidade, né? Nós temos dúvida. Quer dizer, eu aprendi geotecnia, a primeira preocupação era o seguinte: será que essa sondagem foi feita? Era a primeira dúvida, pegar um boletim e dizer, será que foi feito mesmo? Né? E aí, hoje, a gente já tem alguns exemplos de empresas de sondagem que estão trabalhando e chegando num patamar bastante bom de demonstração de que o resultado foi feito, com fotografias, com rastreamento, etc. E, por último, que é a solução para muito desses problemas, é a digitalização e padronização, seja de dados, seja de processos, seja de sistemas de gestão, né? E sistemas de gestão, quando nós envolvemos uma investigação, ele não pode ser desenvolvido intramuros, né? Ele envolve várias empresas, de contratantes, executores e outros. Nesse sentido, a ABGE tem estado bastante atenta e apoiou e vem patrocinando, em conjunto com um pequeno grupo, é um grupo inspirado num grupo inglês, que chama-se Grupo AGS. Nós fomentamos a criação de um... São algumas pessoas que se dedicaram, posteriormente a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, nesse sentido, a ABGE apoiou o desenvolvimento de uma primeira diretriz, que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje aqui sobre ela, que é níveis de confiabilidade das investigações geológicas e geotécnicas. Essa diretriz já está publicada, já está disponível. Uma segunda diretriz, que é a ADN 301, que é BIM geotécnico, padrão digital de uso e compartilhamento de dados geológicos geotécnicos. Isso está em fase de preparação. Existe uma cooperação da ABGE com a BNT, com o BIM Fórum Brasil. Na linha da BNT, existe um grupo técnico de trabalho que está efetivamente desenvolvendo esse padrão. Não é um desenvolvimento, é uma tradução com uma tropicalização e customização para as condições do Brasil. E através de divulgação de normas, cursos, como é esse caso aqui. A ADN 301, que é padrão digital de uso e compartilhamento de dados, ela está em fase final de desenvolvimento e ela tem basicamente 4 finalidades. A primeira é resolver os problemas de ineficiência na entrega e recebimento de resultados de ensaios. Então, vocês vejam que, na verdade, quem produz resultados gasta muito tempo para preparar os resultados e congelar eles dentro de um log ou um boletim de ensaios. E os projetistas e consultores que vão utilizar esses ensaios congelados num papel gastam muito tempo para compilar esses dados. Então, essa experiência é uma experiência que foi desenvolvida na Inglaterra a partir de 1992. Eles têm mais de 30 anos aplicando, testando, revisando e adequando esse padrão. Segundo, eliminar os erros relacionados aos processos de redigitação, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área sabe qual o peso disso. Terceiro, trazer eficiência na análise e integração de resultados. Quer dizer, no ambiente digital padronizado, não precisamos mais um mês para analisar resultado, nós precisamos algumas poucas horas, né? E isso é realidade, já existem softs, já existem tecnologias disponíveis para isso. E quarto, estabelecer um padrão digital para facilitar a criação de banco de dados, né? Vocês vejam que é sonho de todos termos um banco de dados, mas enquanto o nosso dado original for congelado num log de sondagem, a dificuldade para fazer migrar isso para um banco de dados é muito grande. ADN 300
BIM geotécnico, níveis de confiabilidade das investigações geológicas e geotécnicas. Ela tem basicamente algumas finalidades. A primeira é adequar os níveis de qualidade das investigações aos padrões do BIM. Então, vocês viram que o BIM surgiu para ganhar eficiência na construção e nos projetos. Será que nós estamos trabalhando para isso? Será que a geotecnia está trabalhando para atender essa nova metodologia de projeto que surgiu e tem se mostrado extremamente eficiente? Segundo, permitir que empreendedor e investidor estabeleçam nas especificações e orçamentos serviços compatíveis com os níveis de confiabilidade. Hoje a gente nem sabe isso, né? Às vezes nós pegamos campanhas de investigação e se diz, pô, qual é o critério? Será que o ensaio foi bem feito? Será que ele foi bem planejado e locado no lugar certo? Será que ele foi bem interpretado? Então, quer dizer, não é só fazer bem uma sondagem que leva a uma boa campanha de investigação. Eu acho que existe uma complexidade bem maior. Terceiro, que é uma área que nós estamos envolvidos, que é facilitar inspeções e auditorias de projetos e obras de engenharia. Quer dizer, isso está começando a ser pensado, existe já uma figura de inspeção acreditada no Brasil, está sendo pensado em como fazer as inspeções nesse novo ambiente BIM. E quarto, também, como outra norma, organizar e fomentar a criação de banco de dados. E, basicamente, a gente não vai entrar a fundo, essa diretriz está disponível, mas, basicamente, quem conhece um pouquinho do BIM já conhece isso, existe um conceito muito bem estabelecido dentro do BIM, que é um conceito de LOD, que ele é Level of Development or Detail, ou seja, é nível de confiabilidade da informação que eu tenho disponível. É isso que se pretende com isso. E tem um exemplo muito simples, que você tem aí o projeto de uma casa, num LOD existe uma escala, basicamente de 5 LODs, LOD 100 até LOD 500, com nível crescente de detalhamento e de confiabilidade nas informações. E é importante que esses níveis de confiabilidade sejam carimbados e definidos em função dos objetivos. Por quê? Imaginem 2 objetivos. O primeiro, numa condição de residências, é a seleção de áreas para a implantação de um condomínio de casas. Muito bacana, eu só preciso saber a projeção de casa e a altura da casa e acabou. Eu vou sair e fazer buscas numa cidade ou numa área para identificar os terrenos que atendem essa necessidade. Já se o objetivo é fazer a construção pré-fabricada de uma casa, eu não posso mais usar um nível de informação com baixa confiabilidade. Eu tenho que trabalhar com um nível de detalhe alto, que é o LOD 400 dentro do BIM, que permite eu pré-fabricar, ou seja, num LOD 400, eu já tenho exatamente o que vai ser o produto final. Pensa na geotecnia. E o conceito que nós colocamos foi exatamente esse, e com uma característica. Possivelmente um LOD 400 na geotecnia nós nunca vamos ter, né? Pode ser que surjam ferramentas de investigações muito mais precisas, mas dentro da geotecnia nós sempre vamos ter uma componente de incerteza. Essa componente de incerteza precisa ser gerenciada, né? Existem métodos aí, por exemplo, o GBR é uma forma muito interessante de se gerenciar isso, mas nós precisamos saber. E dentro da geotecnia, esse conceito foi aplicado no sentido de definir 4 níveis de confiabilidade. Um primeiro, LOD 100 da geotecnia, que conjuga o quê? Campanhas de investigação contratadas e desenvolvidas sem participação de equipes de profissionais, falhas na adoção de conceitos de metodologia de geotecnia, mecânica de rochas, solos, tipo e quantidade de ensaios inadequados para uma determinada situação geológica, ausência completa de integração dos resultados das investigações, e ele, na verdade, representa, em tese, o LOD mais baixo de investigação. Mas, para surpresa, nas incursões que nós fizemos, cursos e discussões com profissionais envolvidos em grandes obras, muitos retrataram e disseram assim, então, olha, a maioria dos projetos que eu estou envolvido não chega nem no LOD 100. Então, pode ser que o buraco seja bem mais embaixo do que a gente está pensando,
E eu acho que isso é um fator que estimula a ação das empresas que estão querendo se desenvolver. Quer dizer, existe um espaço enorme, existe muito dinheiro sendo jogado fora por ausência de digitalização, por ausência de melhor qualidade. Um segundo nível, que seria o LOD 200, que já são campanhas de investigação, com os ensaios convencionais, mas desenvolvidas com critérios. Por exemplo, executadas por empresas qualificadas, profissionais especializados e opiniões acatadas pelos contratantes. Campanhas de investigação que consideram levantamentos bibliográficos em todas as fases, apresentação integrada dos dados, entre outros. Por que nós julgamos extremamente fundamental essa questão do levantamento bibliográfico? Porque nós temos que fazer a investigação sabendo o que nós estamos procurando. E a geologia de engenharia e a geotecnia brasileira já quebraram paradigmas e nós já conseguimos saber o que investigar antes. Eu cito um exemplo muito simples de uma agulha num palheiro, né? Vamos procurar uma agulha num palheiro. Se você usar o teu olho para procurar agulha, você não vai achar. Agora, se usar uma ferramenta específica que diferencia metal de palha, você vai achar na primeira. Então, quer dizer, nós precisamos, numa investigação, antes de qualquer planejamento, saber o que a geologia está trazendo para nós. Qual é a complexidade, qual é a heterogeneidade. Eu tenho caverna, tenho falha, tenho água, é uma geologia simples. Então, nós precisamos diferenciar de investigações feitas para dimensionamento, que aí é o ensaio específico voltado para a obra, de investigações voltadas para uma campanha de investigação, para identificar alternativas de soluções, para identificar melhores soluções, para identificar riscos. E são os mesmos ensaios que nós usamos, na verdade, né? Nós temos que saber diferenciar isso. Terceiro, representação 2D e 3D das investigações a partir de banco de dados. Então, num ambiente BIM, não é mais aceitável você ter toda a tua investigação em boletim de sondagem. E cada vez que você precisar, cada um dos profissionais que se envolve na investigação no mesmo projeto, ter que recorrer ao boletim, compilar boletim, tudo. Isso precisa estar já em banco de dados. E um LOD 300, que é um LOD com nível de investigação mais detalhado. Existem na geotecnia algumas particularidades. Um grande exemplo disso é a questão de solos moles, né? Então, a gente pode ter feito uma campanha belíssima com SPT de primeira linha, com geofísica, identificando dimensões do nosso solo mole, extensões, espessura. Mas eu ainda não consigo prever o tempo de recalque, por exemplo, de um aterro de ferrovia ou de rodovia. Eu preciso executar alguns ensaios a mais, um pesocone, um DMT, que vai permitir eu identificar o perfil corretamente, selecionar meu projeto de engenharia, qual a solução de engenharia, e aí, assim dizer, reduzir o nível, aumentei o nível de confiabilidade da investigação, porque eu não tenho mais a dúvida se o recalque vai ser 6 meses ou 2 anos. Eu já sei que ele vai ser 1 ano, mais ou menos 2 meses, dentro da previsão. E nós podemos fazer isso dentro da geotecnia. Então, na nossa visão, são campanhas de investigação onde se obtém maior nível de confiabilidade. Então, é uma proposição de que se deixe ausente da geotecnia o LOD 400, quer dizer, é uma manifestação clara dizendo o seguinte: a geotecnia não pode fornecer o mesmo nível de precisão e de confiabilidade da superestrutura. Não adianta nós querermos, e hoje o mercado está sofrendo um pouco por isso, porque nós não temos referenciais, né? Existem contratantes pedindo o desenvolvimento de modelos geológicos com níveis 400 ou de extremo detalhe. E aí vem um aspecto que eu acho que foi o grande motivador de conversas com o João para fazer avançar essa normativa. Na engenharia convencional de superestrutura, o detalhamento de uma casa, como vocês viram, simplesmente é hora de projetista sentado na mesa. Simplesmente, consultando fornecedores. Na geotecnia e na investigação, isso não pode acontecer. A confiabilidade é da campanha da investigação. Eu não consigo fazer mágica na campanha de investigação para ter um modelo belíssimo
Só que esse modelo não reflete a confiabilidade da investigação. Então, essa foi uma preocupação muito grande de diferenciar a forma como isso é tratado na superestrutura. Tá? E, por último, o LOD 500, que é aquele LOD de detalhe, quando se faz mapeamento geológico, investigações de detalhe, principalmente em obras de túneis, obras de grande escavação, onde tem um geotécnico ou um geólogo que vai, inspeciona, mede efetivamente as posições, camadas, etc. Aí nós conseguimos ter um nível bastante grande de confiabilidade. E é o maior nível de confiabilidade que nós entendemos que pode ser atingido. Isso hoje em algumas barragens, né, a gente tem algumas barragens de hidroelétrica em algumas poucas empresas sendo desenvolvidas nesse nível. E basicamente isso aí. Eu queria agradecer e deixar o recado, né? Quer dizer, utilizem as normas da ABGE revisadas e atualizadas para preparar as especificações. Tá bom? Muito obrigado, agradeço e a gente fica à disposição.